trabalhado para poder oferecer a performance na melhor versão dele. Bonito, né? Não, é mais do que isso. Na verdade, o desenvolvimento dele, né, se deu justamente pela adversidade. Porque, na verdade, né, tanto ele quanto eu, né, nós fomos obrigados a crescer. Porque se você tem uma demanda, né, ou você Sim. atende a isso, ou você tem que buscar, de alguma forma, o suporte. Então, foi o que ele fez. Né? Eu só descobri essa questão do Napoleão também anos depois que eu já estava, né, no exercício dessa paternidade pai atípico. Eu sou um pai atípico, né? Então eu atuo dentro desse universo com 2 filhos, né, que são deficientes auditivos, perda severa bilateral profunda. Então não Ó, escuta nada. nada. Alex, Nada. não tá Nada, te nada, nada. ouvindo, não tá me Eu que tô ouvindo? de aparelho. Eu já que não tô enxoto porque a minha pilha acabou. Ah, Aí eu tô enxoto hoje. Quando eu tiro o aparelho, silêncio profundo. Pra eu conseguir romper, você tem que gritar muito alto perto do meu ouvido. Oh, tiro, sufoco, já fico aquele barulho bem alto mesmo. E outra, quando eu coloco o aparelho, não significa que eu tô ouvindo você. não. Eu estou ouvindo ruim da sua voz. Ah, entendi. Então, quando tu tá falando alguma coisa, eu sei que você tá falando, mas eu tenho que olhar pra Ah, entendi. você. Ajuda, tipo, a você a ter a percepção. Senso de Exatamente. direção do som. Ah, E entendi. eu entendo o que você fala, por causa da Da boca. forma que você articula sua boca. Então, se eu não te entender, é porque a sua boca não está Tá gesticulando. exatamente. Então, o aparelho serve como o auxílio para ter uma noção do som, do ruído e dos movimentos sonoros. Para eu conseguir me comunicar de uma melhor forma, entendeu? Foi daí que nasceu o livro dele, Olhos que Escutam. Olhos que escutam. Olhos que Legal. Escutam, que é um best-seller da editora Serena, né? Hoje aí, foi distribuído no país inteiro, está no campo missionário, muita gente em missões usa o material dele, né? E o pessoal fica impactado. Por quê? O Olhos que Escutam leva você para dentro, né? Como é que surgiu o livro? Como é que a gente teve a ideia do livro? Qual era o cenário do livro? E isso é que é top. É. Tu vê, por quê? Eu fui indo com ele até um determinado momento. Aí eu falei, cara, vai dar pau. Meu Vai WhatsApp dar ia pau. pirar. Vai dar pau. Falei, cara, aonde eu vou encontrar um colega que tenha capacidade de interagir com o universo do surdo, que trabalha numa ação concreta, né? E o Alex é uma transição para o abstrato. Você vê que ele abstrai. Sim. Não é comum, tá certo, né? Porque a turma opera no concreto formal. Tá? Então, eu falei, cara, como eu vou resolver isso? E aí, o que, que a gente fez? Inicialmente, tudo que você tem dentro de você, que você está acumulado, é por causa dos seus pensamentos, certo? Certo. Então, você materializa os seus pensamentos. E esses pensamentos, bons ou ruins, tornam seu corpo leve ou pesado. Então, toda a sua energia mental está aqui, da forma como você pensa. Meu pai percebeu. Eu ia explodir a qualquer momento. E eu continuasse nessa pista que eu tava atravessando. Eu acho que tipo, na época do ensino médio, eu tinha 14, 15 anos. E naturalmente, a única forma de você conseguir filtrar a sua mente, de você conseguir categorizar e entender você, é tirando ela e tornando visível de tudo que tá na sua cabeça, que é intangível, invisível, que você não vê, você precisa tirar e tornar isso como algo consciente. E meu pai foi lá e deu a ideia de eu colocar tudo no papel. Ele pediu pra você. Eu escrevi todas as minhas feridas, todos os meus traumas.
as minhas cicatrizes, tudo que eu achava das pessoas, tudo que eu sentia de mim, tudo que eu pensava que seria meu futuro, tudo. Tirei, escrevi. Enquanto eu escrevia, eu acabei me tornando uma pessoa mais leve, mas que não estava completo. Isso era apenas o primeiro passo. Primeiro passo é você tirar o seu fantasma e conseguir materializar ele em algo físico, que no meu caso foi o livro. Eu coloquei tudo no livro, escrevi tudo. E esse livro se tornou a minha terapia. E essa terapia mostrei como que eu sentia em relação às pessoas, em relação a mim, o que eu pensava que todos acabam. E esse livro virou um livro publicado e se tornou olhos que escutam, pois, enfim, de tudo que eu pensava era verdade. Mas por que era verdade? Porque eu criei essa verdade dentro de mim. Sim. Portanto que as pessoas fizeram maldade comigo, portanto que me excluíram, portanto que eu não tive uma infância normal. Tudo isso eu coloquei tudo no papel e procurei ressignificar. Eu procurei entender. Ela fez isso, não com o propósito de poder me destruir, mas para que eu possa crescer, Sim. amadurecer e me deixar viver. Isso tudo foi muito bom, principalmente porque me trouxe várias camadas de resiliência. E a resiliência, ela não é comprada, ela não é simplesmente na hora que você quer. Ela é adquirida quando você se lança no infortúnio. Para você crescer, você precisa estar no mar de sofrimento. Se você não recuperar, significa que você vai acabar sendo carregado pelas ondas. E as ondas, infelizmente, nunca irão acabar. Elas sempre estarão lá para poder fazer você se afogar, se sentir sufocado. Então, nós precisamos aprender a lidar com uma natureza agressiva, com os pensamentos agressivos, mas de uma forma consciente, ou seja, escrevendo tudo que você sentia, para que isso não fique dentro de você. Foi isso que meu pai fez comigo. É aquela coisa E do é até bíblico, simbólico, não né? é, ô, Sim, pastor? Isso daí, porque é sim. você falar pra Deus quais são os seus ali. Sim, nessa realidade, a dimensão é você pegar o teu simbólico, ok? Porque tudo na tua cabeça é grande demais. Sim. Quando você coloca, né, isso no papel, né, você tem a dimensão de dano e efeito. Porque, na realidade, se você conhece a causa, você estabelece o dano. Sim. Causa, dano. Ok. Então, ele foi levado a entender a causa e entender o dano. Ok? Então, quando ele descobriu a causa, ele descobriu o seguinte: né? A minha vida não se resume ao que eu passo. A minha vida é o que eu vou fazer dela. Ok? A vida vai me poupar? Não. E aí eu repeti isso para ele várias vezes: Alex, a vida não vai poupar ninguém. Como é que é teu nome? Ele dizia Alex. Eu falei: então a vida não vai te poupar, Alex, porque ela não me poupou. Ok? Todos vamos ser, em algum momento, exigidos. Sim. E a vida vai te exigir. E aí a questão não é o quanto você é forte, mas o quanto você aguenta apanhar dentro desse processo. Compreendeu? Porque ela vai te bater. E aí você tem que ter resiliência. Então, eu trabalhei muito esse conceito, né, da resiliência. O Alex, na época, a gente introduziu muitos gibis para ele. Eu diria que ele leu toda a obra disponível à época do desenvolvimento dele, né? Da turma da Disney, da turma da Mônica, né? Nós tínhamos para mais de 1.500 gibis em casa. E Você ele entendeu? Tudo. lendo. Eu Por quê? lia muito É, porque a pior fraqueza de quem não ouve
são as palavras, a riqueza do vocabulário. E isso é algo que os surdos precisam adquirir, não um peito mais lento. E Sim. depois que meu pai comprou um monte de chipinhos, mancai, filmes, para eu poder literalmente devorar as palavras. Pois, quanto mais palavras você tem, significa que você é uma pessoa culta, inteligente. Só que o John Pinton, ele tem em média as palavras repetitivas, certo? Sim. Só que pra mim, essas palavras repetitivas no mesmo nível que o One Piece não era o suficiente. Por quê? Porque a pessoa não iria acreditar em mim. Então o que eu Sim. fiz? Eu tive que conhecer mais Mas, palavras. Palavras que até mesmo as pessoas que ontem não conhecem, porque não estudaram. Para eu poder o quê? Me tornar reconhecido, para me tornar valorizado, novamente para poder provar mesmo a minha capacidade. Porque se eu não fizesse isso, quem é que iria me ouvir? Aí a sacação foi o seguinte, né? Aí eu introduzi a filosofia, né? E o estoicismo, legal. ok? Então, né, o Alex leu todas as obras, né, de filosofia, né? E se aprofundou no estoicismo. Quando ele foi para dentro do estoicismo, né? Foi uma experiência interessante. Fala aí do estoicismo. Como é que foi chegar no estoicismo? Obviamente, eu criei uma frase que falava assim, um chantagem, um infortúnio, ou seja, para pessoa que realmente quer ter grandeza na vida, ela precisa estar aberta a mergulhar no mar do fogo, das labaredas em chamas, porque ela vai conseguir criar a sua camada de resiliência de poder literalmente atravessar os obstáculos da vida. Então, o estoicismo, para mim, no caso, me fez perceber que, por mais que ninguém gosta de sofrer, que o sofrimento é algo opcional, as Sim. pessoas precisam entender que para você crescer, precisa doer. À medida que você consegue crescer na vida, é da mesma proporção da sua dor. Então, o quanto você sofreu, o quanto você batalhou para você realmente ter a vida que você acredita merecer. Foi dessa forma comigo, lá atrás, na escola, no ensino médio, na faculdade, eu percebia que a minha comunicação era muito pobre, escassa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ver ainda mais vídeos de palestrantes, de pessoas gravando. Porque naquela época, só a leitura de gibis, mangás e filmes não Não era era o suficiente. suficiente. Porque, se tu analisar, eram as mesmas palavras para o mesmo público. Então, eu precisava mudar meu foco, eu precisava ir para outro nível. E eu comecei a acompanhar o Instagram dos principais palestrantes, dos principais motivadores e pessoas que realmente conhecem palavras. E quando eu comecei a observar as palavras novas, eu comecei a literalmente colocar na minha cabeça que era isso que eu precisava. E quando eu adquiri esse nível, eu comecei a colocar em mim que é pra doer, tem que doer, porque se não for, eu não vou crescer, entendeu? É, E isso é legal, o pastor, o Alex falando, porque tem várias pessoas que sempre tem alguma coisa ali que ela precisa superar, né? o tempo E todo. enfrentar. É porque, olha só, a vida ela é um processo de meritocracia. A parábola dos talentos, ela me fala de alguém que ganhou um, alguém que ganhou dois e alguém que ganhou cinco. E aí, cinco faz 10, dois faz quatro, um segura a onda, porque tem medo, Tem né? medo Tem de... medo, tem medo. Tem medo do que seria arriscar, ousar
investir, né? E, de repente, ter que dar conta e não ter resultado. Então, o medo de ter resultado, de não ter o resultado, inviabiliza a tua ação e leva você à procrastinação. Sim. Ok. O Alex teve um episódio, eu creio que foi aos 15 anos, a Asa Delta foi aos 15? Foi aos 15 anos. Asa Delta, né, que a mãe cismou aos 50 que ia pular de Asa Delta. Meu Deus. Falei, Jesus. Meu Né? Deus, eu E aí ela falou, eu vou pular, você tem certeza? Tenho certeza, eu vou pular, vou pular. Eu falei, tá bom. Mas por que você vai pular? Não, por causa do National Kid. Meu Deus, trauma de infância, National Kid. Né? Um japonesinho que saía voando com a criança. Na nossa época de criança tinha um japonesinho que voava com as crianças. Depois, o mito do herói, né? Sim. Então ela queria voar de qualquer jeito. Eu falei, tá bom. Marcamos o voo, ela voou. E aí eu virei pro Alex e falei, Alex, mês que vem é você que voa. Aí ele falou, mas por quê? Porque tu é filho da tua mãe já pulou, tu vai pular também. É simples. Pô, não foi assim? Aí ele perguntou, cara, mas eu tenho que fazer isso. E aí, como é que foi o voo? Como é que foi a ideia daquele dia? Aqui, quando eu comecei a entrar no pão, pior que clipe, eu comecei a piar, mãe. Eu fiquei pronto, né? Na expectativa, não estava acreditando que eu estava pronto, não acreditava. Só que depois que você começa a terceira, eu percebi que as minhas pernas não estavam conseguindo ficar em pé, né? Sim. Porque eu meio que estava com medo das minhas pernas quebrarem. Na hora que Sei, o na cara hora que- foi tanto que eu não consegui fazer isso. Aí quando terceira, ela fez assim, ó. Entendeu? Aí nessa época eu achei que eu ia morrer, quebrar as minhas pernas e tudo. Mas o momento que está no ar, bem, foi uma experiência incrível, porque tu senti pela primeira vez a liberdade e algo. Cara, só experimentando pra saber, mas já é muito bom. É muito bom. Não, e detalhe, ele falou, pai, pensei que ia morrer. Aí foi top, né? Pô, o coração bateu na goela. Aí falando pra mim, eu falei, olha só, pensar que vai morrer não mata. Mas deixar de fazer algo porque pensa que vai morrer, mata um sonho. Então o Alex foi muito trabalhado, né? Ação-resposta, ação-resposta, ação-resposta. Para quê? Para ele fazer conexões, gancho. Sim. Botar a cabeça dele, né? Para pensar além da média. Né? A inteligência do Alex é média superior. Ele é um cara com inteligência média superior. Mas ele foi trabalhado para poder oferecer a performance na melhor versão dele. Sim. Compreendeu? Só que processo difícil para ele e para quem estava treinando, eu, a mãe, né? Sim. Ali naquele processo. Por quê? Não é natural do ser humano, né, querer passar por isso. Né? Você não chegou, eu estou disponível para isso, né? Não acontece dessa maneira. Então, você vai sendo forjado. O processo dele foi muito em cima de forja. Então, a dentição dele, ele veio com uma dentição extremamente primitiva. Fizemos um trabalho absurdo, a equipe, para poder recuperar a dentição. A coluna dele, ele tinha uma inclinação de 80 graus. Caramba, 80 Não, graus. 80 graus, 80 graus. Foi um trabalho de quanto tempo? Quanto tempo? Quantos anos? Quantos anos? Foram 8, 9 anos, né, de Eu acho que trabalho. foi mais que isso, pai. Você vê, para a gente poder, hoje ele tem uma postura lindíssima. Você vê ele na academia, a Bonitão, postura pô, dele bonitão. é absurda. Mas aquilo ali, a consciência corporal foi trabalhada. O corpo dele foi Uhum. todo trabalhado. Ele virou para mim e falou, pai, eu quero ficar grande, né? Pô, a galera tá usando isso, tá usando aquilo. Eu falei, bebe água da água. Que aí Quer tá- ficar grande, tu vai ficar grande. Pai, tu tá de brincadeira comigo? Eu falei, tô falando sério, cara, bebe a bendita da água que você vai ver o efeito. Por quê? O corpo, né? 70% da musculatura é água. Você botar uma água estruturada, hidrogenada, meu irmão, tu faz uma lenha. Então, muitas coisas a gente sofre por não ter o quê? Conhecimento. Oséias 4,6. O povo de Deus perece por falta de conhecimento.
Então, o que a gente sempre ofereceu para ele era o acesso ao conhecimento, dele poder conhecer mais sobre ele, sobre os outros, sobre a vida e principalmente, né, entender quem é Deus na jogada. Porque ele dizia para mim, não vai dar. Eu falei, cara, você esqueceu que tem Deus na jogada. Sempre falava. Entendeu? Gente, Sempre tem Deus na jogada. corrente que eu, tipo, as correntes podem não estar acontecendo agora. Tudo pode estar parado. A gente não sabe quanto tempo para levar. Ou como que as coisas vão acontecer. Mas as pessoas esquecem que nós não dependemos de ninguém mais que Deus. E Deus sempre movimenta as peças pra gente poder conseguir realizar os nossos objetivos. Pouco mais difícil que seja. Só nesses momentos que Deus se orgulha, quando nós acreditamos que dependemos dele, entende? Então foi isso que eu acho que ele através do meu pai. Porque foi assim que aconteceu na vida dele. Não, e ele tem uma fala legal. Deus te deu a surdez. Foi, Deus me deu a surtei. E eu dei a ele aquele significação. Não, cara, isso aí, quando eu olhei isso, falei, meu Deus. Meu Deus. Você tá vendo? Por quê? De maneira efetiva, o Alex descobriu que o silêncio é bom. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo